Vamos agora para o assalto final do combate simbólico com o sensei Ricardo Leite, sétimo dan da Aikikai e um dos grandes expoentes brasileiros do Aikido de repercussão internacional. Este será um combate travado através das palavras, chamado pelo patriarca Moyat de Sichin, ou seja, Guerra das Línguas. O terceiro e último assalto começará imediatamente aqui, no nosso encontro na Vida Kung Fu. Sensei, obrigado por estar aqui mais uma vez e vamos para o terceiro assalto, quando falaremos sobre a perspectiva sistêmica Bushinkan Aikido. Como foi que surgiu essa ideia de perspectiva sistêmica? A perspectiva sistêmica Bushinkan Aikido surgiu basicamente com a minha experiência com o Otayama Sensei. Quando ele me ensinou a apreciar a espada, eu tive mais de 200 peças na mão, autênticas, originais, com o meu olhar dirigido pelo olhar especializado dele. Eu não tenho capacidade de apreciar a espada tanto quanto, logicamente, um mestre que me orientava, e eu vi riquezas e aprendi e observei como ele apreciava e entendi que tem que ter uma estrutura de apreciação da arte. E a perspectiva sistêmica é uma oferta que eu construí dentro do que já existe no Aikido. Não há uma criação, uma invenção, uma inovação, é uma estruturação de relação para que se aprecie melhor a arte e se localize dentro da arte. Uma rica interpretação sobre o sistema, eu sempre ouvi o Sifu falar do patriarca Moyat. E eu gostaria que o Sifu colocasse essa colocação para poder entender sobre como ele colocava essa questão de sistema no Kung Fu. Quando ele falava sobre Kung Fu sem sistema não é Kung Exato. Fu, e Kung Fu que depende do sistema não é bom Kung Fu. Ou seja, nós temos que sair daquela ideia do método apenas, né? Ou seja, aquela ideia que surgiu na China e foi imensamente popularizada no Japão, que é a ideia do Sao-Poulei, no Japão, Shuhari. E reparei que, inclusive, na perspectiva sistêmica Bushinkan Aikido, você faz uso desse processo tradicional, inclusive atuando com dois signos muito importantes, né? Que é os signos formais e os imateriais, né? Como é que você poderia explicar então essa ideia do signo formal e material relacionado ao Shuhari, ou seja, aquela ideia do Sao-Poulei, né? Por quê? Porque o lei é quando você se separa do processo do sistema, né? Onde o Sao ou Shu é quando você preserva, aceita. Aliás, o patriarca Moyat falava de Sao como obedecer, para depois no Po ou no Ha, em japonês, você romper, quebrar. Quer dizer, antes de você criar alguma coisa, é importante você aceitar, obedecer. Ou seja, respeitar a tradição, para depois você criticá-la, né? Então eu vejo que tudo isso está muito presente, né, na perspectiva sistêmica da Bushinkan Aikido. Por isso que eu tenho grande admiração por esse processo que você está desenvolvendo. Então, por favor, me coloque um pouquinho sobre essa ideia dos signos, né, e dessa relação com o Shuhari. Isso trata da relação terra, homem e céu, que é um clássico. O próprio Xing, como o Sifu já mencionou em seus trabalhos, alguns gravados. O imaterial, o signo imaterial que eu usei, são os princípios regentes do Aikido, que vai ter que estar necessariamente ali, que é o Aiki, Koki, o Musubi, que traduzir agora, não teremos tempo. Os princípios materiais, ou os signos materiais, é aquilo da forma de praticar. Então, aquilo que vai ter necessariamente que acontecer, sincronizar a movimentação, um atacar, outro defender, que é o Keitori, que isso vai se transitar de um lado para o outro, o Motei-ura, que conforme evoluir, vai não só de frente para trás, como de oculto e manifesto, dependendo do nível que você for trabalhar. E aí que está a questão do Shuhari, que é uma questão importante, que eu vejo dentro do sistema que o Sifu expressa, a questão de você passar de nível, o nível preservar, obedecer Shu, ou Sao em chinês,
ele tem aquela questão de sempre preservar. Agora, você pode copiar técnicas sofisticadíssimas, variações sofisticadíssimas, e está sempre no mesmo nível. Quer dizer, não importa que arma, que movimento você está lá. Então, para você quebrar esse abecedário que você aprendeu e começar a escrever, você tem que ter uma condução. Eu gostaria que o Sifu expressasse um pouco sobre o seu entendimento nessa transição de nível, sobre o obedecer e o quebrar a lógica. É por isso que é tão interessante, né, você ter esses fundamentos bem esclarecidos, inclusive com profundidade de interpretação, porque senão nós não podemos rompê-lo, né? O rompimento vem de uma análise crítica, mas para ter essa análise crítica é importante a aceitação. E o problema que nós vemos das gerações presentes, da nossa, por exemplo, é que muitas vezes, principalmente nós que somos estrangeiros à nossa arte, né, nós brasileiros, você com arte japonesa e eu com arte chinesa, nós temos essa dificuldade de compreensão. Então esse recuo que você disse cultural, ele é muito importante. Por quê? Para que nós possamos apreciar a cultura do Aikido ou a cultura do Wing Chun dentro do seio da sua própria cultura. Porque senão não vai fazer sentido. As pessoas, uma das coisas que eu mais vejo, né, tanto no Wing Chun como no Aikido, as pessoas falarem: ninguém luta segurando o primeiro punho, ou ninguém luta fazendo que nem posição do Chi Sao, por exemplo, né? E isso decorre da ignorância de entendermos as configurações estratégicas iniciais. Ou seja, no caso, como nós já comentamos no nosso segundo assalto, que é a questão do Kamae. O Kamae é muito importante, a guarda é muito importante, e como não só como ela se configura, mas no seu processo de pré-figuração, né? Daí a importância de se moldar o adversário dentro daquela ideia de oposição complementar, tão conhecida tanto, né, no Aikido como no Wing Chun. Então, nesse processo é importantíssimo, né, ter essa compreensão na fase Sao ou na fase Shu, né? Lembrando só, é muito importante explicar para quem está nos ouvindo e vendo, que quando falo em chinês eu estou falando sempre no dialeto cantonês, né? Porque é o dialeto que eu aprendi com o meu mentor, o patriarca Muya, né? Então, o Shu é essa ideia de aceitação e entendimento, é uma aceitação para o entendimento, para o estudo profundo, para esse aprofundamento, que é por isso que eu admiro tanto o seu trabalho, porque você está aprofundando para quê? Para que depois possa se fazer essa crítica, né? E não precisa esperar tanto, né? A sua experiência no Aikido já ultrapassa os 40 anos, então isso tudo é algo de muito significado já. Por quê? Porque os praticantes ocidentais já têm experiência suficiente para poder fazer alguma crítica, mas para isso precisa entender melhor, né, as respectivas artes, né? No seu caso o Aikido, no meu caso o Wing Chun. Como o Sifu está falando, não trata de macete. Macete é um termo bastante usado aqui no Brasil. Não é colecionismo de técnica. Eu conheço uma técnica diferente, eu conheço um kata diferente. Não é colecionismo, quer dizer, é aprofundamento, estudo. E para isso você precisa ter um apoio sistêmico e um apoio, quanto melhor possível, de mestre, que o conduza e apoie no seu estudo para evoluir de um nível para o outro. No nível Ri, ou Lei, em chinês, é um nível que a gente quer sair da forma. Quer dizer, se você ficar só no macete, na coleção de técnicas, vai ficar nisso, por melhor, mais bonito que seja, espetacular que seja, está no mesmo nível. Então, evoluir, quebrar e transcender, que é para o nível Lei, o Sifu chama de não estruturado, se tem a ideia correta, e o Lei é informal. Quer dizer, no Aikido, pela perspectiva sistêmica que eu coloco, são aqueles princípios de Aiki, Musubi e Kokyu, fluindo por alguém no estágio ou no momento, não que está permanente, mas pelo menos no momento, Ri, em que por intermédio dele, por através dele, se manifeste o Kitai, que é o corpo da energia. Não sei se é assim
nível lei, como o Sifu entende. Não, eu concordo plenamente com sua explicação e, aliás, eu até gostaria de encerrar nosso combate com essa mensagem. Por quê? Porque eu acho que essa é a essência da arte, é nós atingirmos todos essa etapa lei, essa fase não estruturada. E assim, não importa se é Aikido, se é o Wing Chun, todos nós seremos artistas marciais. Quero agradecer sua presença, Sensei Ricardo, e sempre é uma satisfação, né, nós estarmos aqui combatendo simbolicamente dentro dessa perspectiva da vida Kung Fu. Quero também agradecer você por estar aqui acompanhando esse nosso combate entre o Sensei Ricardo Leite e a minha pessoa e deixando a mensagem de um forte abraço e até o nosso próximo encontro na vida Kung Fu.